Vitória acerta o retorno de meio-campista que disputou as últimas 4 edições da Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse atleta, além disso, suas principais características de jogo, os seus números das últimas temporadas e se pode ou não reforçar o elenco do técnico João Bursi para a temporada de 2023. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Você, torcedor do Leão, ficando ligado no que acontece dentro do Barradão aqui com o nosso canal do Black Card. Dessa forma, peço para você conhecer o nosso trabalho e vou deixar na tela final a nossa playlist, tá bom? Do Vitória aqui no YouTube. Peço você, a sua ajuda para chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos aqui no nosso canal, que já está bem próximo, combinado? Convido você a conhecer também o meu canal do Goiás. Você pode observar que esse estúdio está aqui meio misturado, Tem cor do Goiás, tem cor aqui que faz alusão ao Vitória também. Isso porque eu tenho um canal do Goiás, o Goiás News. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você conferir também, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sportpix.club, para você fazer aí as suas apostas nos jogos ainda da Copa da Inglaterra, neste meio de semana, na terça e também na quarta-feira, com ótimas cotações. Como, por exemplo, a partida entre Wolves e Gillingham. Uma vitória, um empate nesse jogo pagando R$ 7,60. Além disso, tem o Southampton em campo com a vitória pagando R$ 1,24 sobre o Lincoln. Outras partidas mais disputadas, como por exemplo Manchester United e Burnley, uma vitória do Manchester pagando R$ 1,38, um empate R$ 4,51. Além disso, Newcastle e Bournemouth, um empate nesse confronto R$ 3,99, uma vitória do Newcastle R$ 1,38. E vale lembrar que também no final de semana teremos jogos do Campeonato Inglês na segunda-feira, ali após o Natal, Campeonato Espanhol também e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.club, agora sem Copa do Mundo, sem ainda o Campeonato Estadual com vitória dentro de campo, mas a gente pode divertir e também fazer aquela graninha extra com jogos lá no futebol europeu, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o mais novo velho reforço chegando aí no Barradão para a temporada de 2023, que no caso é o volantão Rodrigo Andrade, atleta de 25 anos de idade que fez essas duas últimas temporadas com a camisa do Guarani. Em 2022 foram 37 partidas com um gol marcado e outra assistência. Na Série B do Brasileirão, 25 atuações, marcou justamente o seu gol, na disputa do Campeonato Brasileiro. Dos seus 25 jogos, 21 deles como titular. O seu contrato no Vitória vai até dezembro de 2023. Dessa forma, o técnico João Bursi gostou do seu nome, que estava aí no caso retornando para o Vitória. A diretoria não irá repassar ele para um outro clube, como foi no caso das duas últimas temporadas lá no Guarani. Ele foi bem mais titular do que reserva. Acontece que foi o seguinte, ele acabou atrasando na sua reapresentação ainda no Vitória, que aconteceu no dia 28 de novembro. Dessa forma, a diretoria do Leão irá aplicar uma multa para o jogador neste meio de indecisão, se voltava ou não. Enfim, foi uma enroleira, para se apresentar no Barradão, mas deve sim acontecer ainda no início dessa semana. Na minha visão, como torcedor de fora, já acompanhei bastante Rodrigo Andrade, inclusive presencialmente eu fui lá em São Paulo neste ano, eu que sou de Goiânia, tô passando um tempo aí viajando pelo Brasil também, assisti um jogo entre Palmeiras e Guarani. Ele foi bem naquele compromisso, uma derrota do Guarani por 2-0. E nas últimas temporadas também participando na Série B do Campeonato Brasileiro, já teve a sua experiência na Série A, justamente com a camisa do Vitória, lá na primeira divisão de 2018. Tem apenas 25 anos de idade, um meio-campista muito versátil, acho que pode sim agregar bastante na próxima Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente por conhecer essa competição. Eu, como torcedor do Goiás, também já vi bastante, quando você cai para a segunda divisão e precisa subir contratando só jogador que, digamos, para a Série A seria um bom negócio, aquele medalhão, um cara muito conhecido, isso geralmente não costuma dar certo. Esse perfil de contratações, como a Vitória vem fazendo, como por exemplo o Léo Gamalho, acho um jogador excepcional, vai fazer no mínimo 10 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, se tudo acontecer conforme esperado, Se deslanchar mesmo, pode fazer 15, 20 gols tranquilamente em uma única temporada de Campeonato Brasileiro. O Diego Torres também já tem essa característica, conhecer muito bem a competição. O próprio Rafinha, que ficou longe um pouco do torneio, sendo um jogador importante, conseguiu recuperar sua moral no ano passado. O Trellis, que apesar de ter essa característica de ser jogador de Série A, mas conhece muito bem o Vitória, já teve boas passagens e no ano, nessa última temporada, sendo um jogador importante também na conquista do acesso em uma divisão inferior ainda, que no caso foi a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, acredito nesse projeto da diretoria, sem considerar as outras posições também, laterais, da zaga também, a permanência do técnico para a próxima temporada. Estou sim satisfeito com o desempenho da diretoria até este momento e torcendo bastante para o Vitória conseguir o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, que não tem nenhuma, não tem nenhum motivo do Vitória ficar longe tantos anos assim, desde 2018 a gente não vê o Leão na Série A
A do Campeonato Brasileiro, né? Então acho sim uma boa negociação, tem que ver se o jogador está realmente com a cabeça dedicada ao Barradão, né, para a disputa da próxima Série B, mas não acho nenhum absurdo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, também torcedor do Vitória, sobre esse retorno, né, do meio-campista, o Rodrigo Andrade. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre as estatísticas do Rodrigo Andrade nesta última disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, 25 jogos dos 38 disponíveis, né, do Guarani na segunda divisão, 21 deles como titular. Marcou um gol, deu uma assistência, teve uma média de 70% de minutos, né, dentro de campo nesta última temporada. Em relação, por exemplo, aos seus números defensivos, ele teve uma média de uma interceptação por cada jogo e também uma média de 1.6 desarmes a cada partida, 0.6 cortes por cada duelo na segunda divisão do Brasileirão. Outros números também interessantes, no caso dos duelos dele ganhos no chão, uma média de 52%, acerta 4 em cada partida. Além disso, dos duelos aéreos ganhos, apesar de não ser um jogador muito alto, tem só 1,74 m, segundo o SofaScore, ele ganhou 48% das bolas aéreas e teve uma média de 52% também nas disputas de bolas vencidas. Ou seja, é um jogador que se dedica bastante dentro de campo e, apesar no caso de ser esse volante de maior marcação, pode atuar como um primeiro, um segundo volante também, dando qualidade na saída de jogo. Ele levou apenas 5 cartões amarelos nessa Série B do Brasileirão com a camisa do Guarani. Então eu destacaria principalmente essas suas características, que ele já havia apresentado, por exemplo, na Série A do Brasileirão, um desafio diferente, no caso com o Vitória, lá na Série A de 2018, agora com o Guarani também desenvolvendo essa boa marcação dele, roubadas de bola e principalmente uma saída de jogo. No Vitória eu reparava que ele apresentava mais lá na frente com a finalização ou buscando uma grande arrancada. No Guarani ele foi um pouco mais cauteloso, podia fazer uma função como um primeiro ou um segundo volante, mas circula bastante dentro do gramado. Dessa forma ele aparece muito para o jogo, até deixar o mapa de calor dele aqui, pode aparecer tanto, por exemplo, em um lado esquerdo do campo, no lado direito também, ou até mesmo chegando até a linha de fundo para buscar um cruzamento ou um passe rasteiro para trás. Foi outras soluções, né, também que ele apresentou lá no Guarani. Na Série B de 2021, onde ele, por exemplo, foi um jogador importante, ele fazia um meio de campo com o Bruno Silva, também volantão, e que ele ficava mais como um primeiro volante, o Bruno Silva, e o Rodrigo Andrade como segundo. Na frente ficava o Regis, o camisa 10 do Guarani no ano passado. Agora, em 2022, ele costumava atuar juntamente com o Leandro Vilela. O Rodrigo Andrade era o primeiro volante, o Vilela o segundo e mais avançado, o camisa 10, o Giovanni Augusto. Essa formação básica, né, nesses seus 2 últimos anos lá no Guarani. Então pode fazer tanto a função como um primeiro volante, ou até mesmo quanto um segundo. Acho que nos jogos, por exemplo, mais difíceis, principalmente fora de casa, né, vai depender muito da característica do técnico João Bursi também, mas, por exemplo, um jogo difícil fora de casa na Série B, você começando com o primeiro volante de maior marcação, o Rodrigo Andrade e um camisa 10 para deixar ele mais solto, acredito que seja o cenário ideal para o melhor desempenho do jogador. Então acho que é isso que a gente pode destacar. Uma grande marcação, muito bom, principalmente nos cortes, né, rasteiros, um jogador que se dedica demais, carrinho, chega até a linha de fundo, briga até mesmo com seus companheiros, né, já teve uma outra cena mais icônica sobre esse assunto. Acho um jogador também muito bom na parte técnica, né, consegue sair jogando, dribles curtos também para dar aquela limpada e tocar para o camisa 10, que não é a especialidade dele, né, não vamos esperar o Rodrigo Andrade fazendo golaço de fora da área, ou dando, por exemplo, grandes passes, né, entre as linhas adversárias. Isso vai deixar aí para o Diego Torres, para o próprio GG, mas nessa questão do Rodrigo Andrade, acho que ele pode desempenhar um bom futebol, principalmente como um segundo volante de maior marcação, mas em partidas mais complicadas, disputadas, pode sim ser uma baita alternativa para a próxima temporada. E essa inteligência da diretoria também, após 3 empréstimos dele, né, no caso no CSA, no Guarani 2 vezes e agora retornando para o Vitória, tendo contrato para o ano que vem. Falando brevemente sobre a sua carreira, ele que nasceu em Belém, né, no Pará, ainda lá no ano de 1997, tem só 25 anos, começou ainda no Fluminense na temporada de 2012, passou também no Paysandu, onde estreou no profissional na temporada de 2016. Entrou em campo 23 vezes naquele ano, com 2 gols marcados e também uma assistência. Vale ressaltar também que naquela temporada, em 2016, ele já teve a sua primeira oportunidade na Série B do Campeonato Brasileiro, né? 14 atuações e uma assistência no Papão. Em 2017 também, um bom ano, no total 44 jogos, com 5 gols marcados e uma assistência, pegando seus números apenas na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu acabou sendo... Foi em 2019 só, né, que o Paysandu caiu. Em 2017 fez uma boa campanha, 23 jogos do Rodrigo Andrade, 4 gols marcados e uma assistência. Em 2018 acabou sendo contratado aí para o Vitória, 30 partidas naquele ano, pegando aqui cada composição dentro do elenco, né, ele que participou da Série A do Brasileirão, o torneio mais importante naquela temporada, 22 jogos com a camisa do Leão, sendo 18 deles como titular, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Participou também de 2 partidas na Copa do Nordeste, 2 na Copa do Brasil e outros 4 na disputa
do Campeonato Baiano. O último jogo dele foi contra o Cruzeiro, uma derrota, né, do Vitória lá no Mineirão por 3-0 no dia 21 de agosto de 2018, esse último jogo dele na Série A do Campeonato Brasileiro. 2019 também a temporada, né, com 24 partidas e uma assistência no Leão, até chegou a começar em 2020 no próprio Vitória, com 13 partidas antes de ser repassado, né, ao CSA na Série B do Brasileirão. Os seus números no CSA, onde ele não conseguiu uma grande sequência, se a gente, por exemplo, imaginar apenas, melhor dizendo, né, os seus números na Série B lá do ano de 2020 no CSA, foram 11 atuações, 11 atuações com a camisa do CSA, sendo apenas 3 delas como titular, melhor dizendo, na Série B do Campeonato Brasileiro no geral, né? Começou no Vitória, depois ser passado ao CSA, 11 partidas naquela segunda divisão, sendo apenas 3 delas como titular. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Acho que eu já falei muito, né? Trouxe aqui as suas principais características, a minha visão também sobre a montagem do elenco em geral, e você, torcedor do Vitória, pode ficar à vontade, né, para deixar a sua opinião, o seu comentário a respeito não só do Rodrigo Andrade, mas também desse planejamento da diretoria, essas boas contratações logo para o comecinho da temporada. Acho que o Vitória está no caminho certinho para, se não conseguir o seu acesso já agora nessa temporada, dar passos largos, né, para pelo menos se reestruturar, evitar qualquer tipo de vergonha, né, como foi, por exemplo, na última participação na Série B, e logo se reestruturando com passo a passo, né, vai chegar assim e volta aos grandes clubes, às grandes participações, como sempre foi do comum do Vitória, né, dentro do futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card, combinado? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o meu canal do Goiás, onde falo sobre várias notícias, também pós-jogo, análises também de contratações e muito mais. Goiás News aqui embaixo na descrição, e também o nosso Instagram do Black Card. Vai lá seguir a gente, @blackcard.fut. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, juntamente com o nosso apoiador aqui do canal, a sportpix.club, para você fazer as suas apostas nos jogos agora do futebol europeu. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!